Boa noite, meus amigos e minhas amigas. Aqui quem vos fala é Humberto Nóbrega. Todas as quartas-feiras estamos aqui para refletirmos sobre temas espirituais, trazendo para todos nós momentos de reflexão, para que nós possamos juntos compartilhar essas boas energias. Fazemos aqui todas as quartas-feiras essa imersão em temas que trazem uma reflexão maior sobre o nosso ser espiritual, sobre pontos importantes da nossa jornada aqui nesse planeta Terra. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, lembrando que nós estamos aqui pela plataforma do Facebook, mas após a conclusão da nossa live, deixarei esta live, ela é editada no YouTube, lá no meu canal Humberto Nóbrega Alves. Vocês podem entrar lá e vocês podem também fazer os seus comentários, repassar para outras pessoas e assim por diante. Hoje vamos falar sobre a parábola da autoconsciência, trazendo aqui alguns pontos importantes que daqui a pouco vamos abordar sobre eles. Ok, meus irmãos? Daqui a pouquinho, mais 7 horas, temos a nossa prece inicial para aquelas pessoas que necessitam de oração. E após a prece, temos a nossa reflexão da noite, que tem a oportunidade de nós compartilharmos das boas energias, trocando aqui experiência. Você pode colocar sua opinião, você pode colocar seu comentário, seu ponto de vista. Como sempre fazemos aqui um espaço aberto para o debate, para a reflexão. E no final temos a prece final. Inicialmente, nesses momentos iniciais, nós abrimos aqui para o pessoal ir entrando. Nós colocamos uma música de fundo aqui para abrir essa vibração positiva. E também a gente escolhe geralmente algumas músicas. A gente bota daqui a pouco, vai botar uma música para a gente entrar nessa energia boa, que hoje a gente vai falar sobre autoconsciência, e é muito importante esse tema a gente analisar sobre vários prismas. O prisma espiritual é um deles, mas vamos trazer aqui alguns pontos de vista psicológicos dessa reflexão que iremos fazer. E eu escolhi inicialmente uma música que tem a ver com o tema da autoconsciência. Uma música que não é religiosa, mas é uma música de uma cantora muito famosa chamada Kelly Smith. E a música tem a ver com a parábola da autoconsciência. Ela não vai falar sobre a parábola, mas vai falar sobre um ponto importante da parábola da autoconsciência, que é o processo de mudança, do despertar espiritual. E eu quero convidar os irmãos para, neste momento, escutar essa música e refletir sobre ela. Quem conhece, ótimo, e quem não conhece, e quem conhece, ótimo, vai ver mais uma vez, e quem não conhece, vai ver pela primeira vez essa música de Kelly Smith, a música chamada Mudei. Ok? Vamos à música. Vou colocar agora para a gente ir curtindo aí. Música de Kelly Smith, Mudei. Eu achava coisas que eu não acho mais. Cabia em roupas, sentimentos que já não me servem mais. O tempo corria, eu me sentia sempre um passo atrás. Na pressa em busca do que me traria paz, encher vazios, tornar sonhos reais. Mas o medo é sim meu inimigo de outros carnavais. Tudo muda até as estações, serve de esperança aos corações. Ontem passou e o amanhã ainda não é. Tudo que mudou
e nunca vou se superar. A dor que é perder alguém e ter de continuar, mas só tem mais forte do que eu poderia imaginar. Pensei mais de 1 milhão de vezes sem parar em desistir de mim, por não acreditar que eu já sou o meu melhor motivo pra comemorar. Tudo muda até as sensações, serve de esperança aos corações. O ontem passou e o amanhã ainda não é meu. Tudo que mudou me transformou no que hoje sou eu. O ontem passou e o amanhã ainda não é meu. Tudo que mudou me transformou no que hoje sou eu. E o presente é o presente que a vida me deu. Muito bem, muito bem. Música muito bonita de Kel Smith, música chamada Mudei. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, o pessoal já está entrando aí. Mary Lúcia, Dilson Alves e outros irmãos que sempre trocam essa boa energia conosco, caríssimos e caríssimas. Daqui a 2 minutinhos a gente vai fazer a nossa iniciação com a prece inicial. Você já pode ir colocando aí seu nome, você que está precisando de prece, e também coloca o seu copinho aí para a gente pedir a espiritualidade maior para fluidificar essa água, para você tomar como medicação espiritual, ok? Caríssimos irmãos, lembrando que nós temos um canal no YouTube, aí Humberto da Nóbrega Alves, sempre nós solicitamos para que todo mundo vá lá, dê uma olhadinha, veja outras lives que tem lá, faça lá os seus comentários, compartilhe através dos links que tem lá, você pode passar para outras pessoas que não assistiram, que você acha interessante repassar, para que a pessoa possa analisar um pouco mais sobre este tema e outros mais. Lá tem muitos temas, eu convido a vocês a irem dar uma olhadinha lá. Entrem, comentem, vamos levantar o engajamento do nosso canal para que mais pessoas vejam, para que mais pessoas estejam conosco, compartilhando dessas boas energias. Caríssimos, caríssimas, muita gente já está por aí, já está colocando, pedindo aqui no meu particular a oração. A gente vai fazer a oração daqui a 1 minuto. Lembrando que o momento de oração é o momento de nós nos conectarmos com a espiritualidade maior, com Deus, nosso Pai, com os irmãos espirituais, com Jesus, nosso irmão maior. E você que está precisando de ajuda, meus irmãos, é o momento da gente focar nesse petitório, nessa louvação, nesse momento de estarmos juntos com a espiritualidade maior, conectados com a luz. E quero, neste momento, agradecer a todos os irmãos que já estão aí desde o início, desses 10 minutos iniciais que a gente abre, e vamos aqui no decorrer dessa 1 hora, mais ou menos até 8 horas, analisar esse tema, e você pode colocar sua opinião, o que é que você acha sobre a autoconsciência. Você já analisou sobre este tema? O que é que você acha, meu irmão? Coloque sua opinião aí, que a gente vai colocando na tela aí para que mais pessoas vejam. E para a gente começar, eu quero pedir para os irmãos nesse momento conectar o seu pensamento a Deus e a Jesus, porque iremos fazer agora a prece inicial para você que está precisando de ajuda. Eleva o pensamento a Deus e a Jesus. Neste momento, irmãos e irmãs, nós queremos agradecer a presença de Deus dentro da nossa casa física, e especialmente da nossa casa mental, da nossa casa espiritual.
Que neste momento Deus se faça presente dentro de nós. Que os nossos pensamentos possam ser amenizados com serenidade, com calma, trazendo muita luz, muito amor, muita calma. E diante das tribulações, das injustiças, das palavras proferidas contra a nossa autoestima, que a gente possa elevar o pensamento pedindo a Deus força e coragem. Queremos pedir por todos os irmãos que estão precisando desse momento de força, para que tire do pensamento as negatividades e para que nesse momento seus caminhos possam se abrir com muita luz e muita paz. Divino Mestre Jesus, que todos nós recebamos essas luzes divinas, que nós possamos estar cada vez mais na energia do Mestre Jesus, na energia da luz de Deus, na energia dos bons espíritos. Queremos pedir nesse momento aos espíritos das falanges que estão conosco, de caboclos, de pretos velhos, de ciganos, de médicos, de enfermeiros espirituais, que ajude a todos nós a mudar essas energias que estão dentro de nós desequilibradas. Que possamos ter cada vez mais equilíbrio, luz, paz e amor. Divino Mestre Jesus. Que possamos iniciar a nossa live com força, com coragem, com todo o discernimento espiritual. Que dentro de nós possamos nos conectar com o ser divino. Muita luz, muita paz, muita força. Que neste momento Deus nos abençoe, Deus nos ilumine. Que possamos abrir esta live com o poder da fé, o poder da oração e o poder da coragem, abrindo dentro de nós mesmos cada vez mais o amor e o sagrado que se traduz como Deus dentro de nós. Que Deus nos abençoe e que Deus nos ilumine hoje e sempre. Vamos iniciar? Graças a Deus, Deus e Jesus. Queridos irmãos, queridas irmãs, a todas as pessoas que já estão aí, Andréa, Nazaré, está dando boa noite, Marilúcia está dando boa noite, já tem Francisco Limeira, que já deu o seu oi aí, tem Edilson Alves, Marilúcia, uma série de outras pessoas que estão entrando aí, que são algumas pessoas que estão conosco e que sempre nos traz essas boas energias espirituais. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, a proposta de hoje é nós analisarmos a parábola da autoconsciência. Você já pode colocar aí a sua opinião, certo? Sobre esse tema. O que é que você compreende? O que é que você entende por autoconsciência? Essa live vai tratar sobre isso, é uma reflexão sobre a essência do autoconhecimento. É uma exegese psicológica que a gente vai trazer sobre a questão consciencial, com os movimentos psicológicos que estão dentro de cada um de nós. Como, por exemplo, vamos falar sobre a ansiedade, a tomada de consciência, além da má vontade espiritual que nós temos, do auto-boicote que nós fazemos ao nosso desenvolvimento espiritual. Também será feita, na noite de hoje, uma reflexão sobre as fases de mudança. A gente começou hoje com a música de Kel Smith, Mudei. Por isso a gente trouxe essa música, porque hoje a gente vai falar sobre essas fases de mudança que passa pelo auto-reconhecimento, pelo auto-esforço, pela auto-realização, que todos nós fazemos na busca incessante das nossas virtudes e dos nossos valores morais, que nós costumamos dizer que é o processo do despertar espiritual, que está dentro de nós. Andréa Nazaré está dando aí, dizendo que os filhos dela de quatro patas estão ouvindo também. A nossa também está aqui, por aqui, daqui a pouco ela aparece, Mel. E a gente vai falar sobre isso, viu, Andréa? Todo mundo que está aí, sobre a autoconsciência. E falar sobre a autoconsciência, a gente vai trazer para refletir sobre o tema uma parábola da Bíblia, que foi narrada por Lucas, especificamente no capítulo 11, e os versículos que vocês podem analisar são os versículos 5 a 13, que está lá no Novo Testamento. Aí vocês podem ir lá depois dar uma olhada nessa parábola. A gente está trazendo aqui alguns pontos de vista
analisados dentro do Espiritismo, trazendo uma análise psicológica também, para que a gente possa analisar um pouco mais esse tema tão importante. Nessa passagem do capítulo 11, versículos 5 a 13, nos diz o seguinte: disse-lhes também, qual de vós, vamos entender, meus irmãos, qual de vós está na Bíblia, terá um amigo, e se esse amigo for procurá-lo à meia-noite, ele lhe disser, amigo, me empresta 3 pães. Preste atenção. Uma pergunta que é feita: se você tiver um amigo que vai à meia-noite, esse amigo pede 3 pães. Porque um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho o que lhe apresentar. Está na parábola. E eu vos digo, pedi e abre-se-vos-á, buscais e achareis, e batei a porta, e a porta abre-se-vos-á. É uma passagem muito conhecida que eu vou repetir. Depois de tudo isso, que esse amigo vai lá, certo? Pedindo emprestado, isso lá que eu coloquei nessa parábola inicial que foi dita aí, logo no início, para que a gente compreenda, esse amigo chegou na sua casa e ele disse isso para nós: amigo, empreste-me 3 pães, porque o amigo meu chegou na minha casa e vindo de caminho não tem o que apresentar, que queria dar alguma coisa para seu amigo. Aí o que foi que aconteceu, meus irmãos? Aconteceu uma coisa bem interessante, que é o que a gente vai começar a analisar. Tudo isso dentro dessa parábola, que é a parábola do amigo importuno, que está lá em Lucas, capítulo 11, versículo 5 a 13. E se ele respondendo de dentro disser, não me importunes quer dizer o quê? Não me incomode, não me enfade, não me moleste, já está a porta fechada e os meus filhos estão comigo na cama. Não posso levantar-me para dar-vos esses pães que ele pediu emprestado. Digo-vos que, ainda que não se levante a dar-lhes por seu amigo, levantar-se-á, todavia, por causa da sua importunação, ele dará tudo o que houver mister, ou o que houver essencial para aquela pessoa que estava precisando. E ele ainda diz, como eu falei anteriormente, e eu vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscais e achareis, batei a porta e abre-se-vos-á. É uma passagem muito conhecida que eu vou repetir. Dar-se-vos-á, buscais e achareis, bateis e abre-se-vos-á. Porque aquele que pede, lembre-se da passagem, aquele que pede, recebe. E quem busca, acha. E a quem bate, abre-se-vos-á. É uma coisa bem interessante que existe a reciprocidade, meus irmãos. Analisando isso em termos de lei de reciprocidade, observe, quem pede, recebe alguma coisa. Não fica sem receber. E quem busca alguma coisa e acha. Se você busca coisas materiais, você vai encontrar coisas materiais. E se você busca coisas espirituais, você vai encontrar coisas espirituais. E se você busca as duas coisas, com certeza você vai encontrar as duas coisas. Muitas vezes não é no momento que você quer, mas no momento oportuno que venha. E é interessante que quando a gente bate, uma dessas portas vão se abrir. Se não abrir essas portas, uma dessas janelas vão se abrir e você vai ver a luz que vai vir lá de fora para dentro da sua casa. E ele segue na passagem bíblica e diz assim: e qual pai entre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir um peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Olha só que passagem linda. Qual é o pai, meus irmãos, na parábola que diz, que vai dar ao filho que está pedindo pão uma pedra? Ao filho que está pedindo peixe vai dar uma serpente. Olha só, isso a gente está falando de uma parábola que traz as referências para nós e que mostra que Deus também simboliza esse pai que está aí na passagem bíblica, certo? Aí vem também na passagem, diz assim, ou também aquela pessoa que vai lhe pedir um ovo e vai dar um escorpião. Nenhum pai vai fazer isso. Um pai que chega e o filho pede um ovo, um alimento, ele vai dar um escorpião para o filho. E ainda segue perguntando e diz assim, pois em vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o
Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Olha só que passagem bonita. Se nós, seres humanos, não fazemos isso com os nossos filhos, imagine Deus, que a gente pede o tempo todo coisas e Ele não vai dar coisas que a gente não mereça ou coisas ruins para a gente. Porque Ele é o Pai Celestial, Ele vai dar coisas boas, Ele só prepara coisas boas para a gente. Você que está nesse momento passando por alguma dificuldade, peça ao Pai, que você vai receber do Pai coisas boas, mas precisamos fazer por merecer. Olha só que coisa interessante, essa passagem é uma passagem maravilhosa, meus irmãos, que começa nesse momento a cada um de nós fazer uma imersão, uma reflexão importante sobre esse tema, sobre essa passagem, sobre essa parábola que retrata, na essência, o nosso processo de autoconsciência, de nós olharmos para dentro de nós mesmos, de nós conhecermos a nós mesmos. E essa passagem é uma reflexão de uma análise, como eu falei lá no início, uma análise psicológica, consciencial, e que cada versículo vai trazer elementos muito importantes para a gente analisar a nossa consciência e o nosso ser espiritual a nível psicológico. E disse-lhes também: qual de vós terá um amigo? E se for procurá-lo à meia-noite, ele lhe disse: amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho o que lhe apresentar. E ele segue mostrando tudo isso que faz nos refletir sobre essa consciência, esse processo interior. A parábola, se nós formos observar, vocês podem ler depois e analisar um pouco mais sobre o tema, ela aborda 3 amigos, isso de forma simbólica, né? Um que chega, um que vai à sua casa, a casa do outro amigo, à meia-noite, e um amigo que o recebe na cama. Olha só, são 3 amigos na parábola, certo? Um que chega, um que vai à sua casa de outro amigo à meia-noite e um amigo que o recebe na cama. Esses amigos, meus irmãos, não são pessoas, porque a parábola se constitui como uma simbologia para a gente analisar. Todas as passagens de Jesus, de parábolas, são simbologias, não quer dizer que aconteceu na realidade, mas simbologias para a gente analisar, são elementos pedagógicos que Jesus utilizava para fazer com que as pessoas compreendessem temas complexos de forma bem simples no dia a dia, porque parábola se constitui isso, uma coisa comparativa, para que as pessoas pudessem compreender de forma mais simplificada. Esses amigos, meus irmãos, não são pessoas, não vamos interpretar o pé da letra, não são pessoas. Esses 3 amigos, o que chega, um que vai à sua casa, a casa do outro amigo à meia-noite, e o amigo que recebe, são considerados como movimentos psicológicos dentro de nós. Movimentos importantes que a gente vai analisar. Quem é esse primeiro amigo? Vamos começar pelo primeiro amigo. Esse amigo que sai de casa à meia-noite para emprestar 3 pães, representa um primeiro movimento psicológico, que é o movimento da ansiedade de consciência. Esse amigo, ele estava tão inquieto na casa dele, que saiu de casa à meia-noite para emprestar 3 pães. Olha só, ele estava no estado de ansiedade de consciência. Fazer isso para ele é muito inoportuno, certo? Por isso, esse amigo representa o que nós chamamos de estado de inquietude. Ele estava inquieto, que gerou interiormente esses estados, né? Esses estados interiores, de muitas vezes de pensar, de refletir, e interiormente sendo gerado pela ansiedade da consciência, essa consciência que nos cobra tanto, meus irmãos. E nós podemos dizer que as leis de Deus, elas estão dentro da nossa consciência. A gente costuma falar muito dentro do Espiritismo que não existe um julgador maior, um cobrador maior do que a nossa consciência. A gente não vai chegar no plano espiritual, por exemplo, e Deus está cobrando da gente, nem espírito nenhum, mas nós mesmos iremos cobrar da gente. São as leis de Deus que estão na nossa consciência. Essas leis, meus irmãos, elas nos convidam ao exercício de quê? Das virtudes, que é o nosso projeto de evolução espiritual que leva à perfeição. Quando nós, por algum motivo, não exercitamos estas virtudes espirituais, cedo ou tarde entramos
no que nós chamamos de estado de ansiedade de consciência, porque a nossa consciência vai começar a nos importunar, nos cobrar, para que nós exercitemos mais virtudes. Porque um amigo, como a passagem diz, meu, chegou à minha casa vindo a caminho e não tenho que lhe apresentar. Segundo amigo. Quem é esse amigo que chega à casa do amigo vindo de caminho e ele não tinha nada para apresentar? Esse amigo, meus irmãos, que chega inesperadamente, representa simbolicamente a tomada de consciência. Se você no primeiro momento não está bem, a sua consciência está cobrando, leva para o segundo ponto, que é não estou bem, eu tenho que que ter uma tomada de consciência, num processo de mudança. Ou seja, essa tomada de consciência é o momento em que há, em todos nós, um despertar para as noções morais da vida, as coisas que nós precisamos realmente modificar para sermos criaturas melhores, para sermos criaturas mais perfeitas em termos espirituais. O fato do espírito não ter trabalhado profundamente as questões morais gera esse primeiro estado, que é a ansiedade de consciência, que é esse estado de cobrança interior que nós temos. Você já pode colocar aí sua opinião sobre o que você está entendendo sobre esse tema, para que a gente vá dialogando, se você quiser. E olha só, cedo ou tarde, o que nós chamamos de vozes de alerta da consciência, que está dentro de nós, que fica dentro de cada um de nós, piscando como fosse uma luz, assomando, e ele não terá como alimentar. Lá na parábola faz as pessoas com os 3 pães que pedem emprestado, ou seja, não terá nada a oferecer porque não se preparou para o cumprimento das leis, para o desenvolvimento dessas virtudes que tanto nós precisamos. Olha essa coisa interessante. As vozes de nossa consciência nos movem para quê? Para o processo evolutivo espiritual, para que nós desenvolvemos dentro de nós essas virtudes que tanto precisamos desenvolver. Esse é um movimento muito comum, porquanto a lei de liberdade, que nos faz fazer escolhas, que é o livre-arbítrio, nos faculta a liberdade pela qual podemos anestesiar, a gente pode muito bem anestesiar a nossa consciência e não realizar o que nos alerta. Nós ficarmos, como nós costumamos dizer, acomodados, mas ficar acomodado não nos convém. Não convém fazer isso. Por que não nos convém? Porque nos gera gradualmente muito mais estado de ansiedade de consciência, muito mais cobrança dentro de nós. Essas vozes vão ficar muito mais fortes, cobrando a cada um de nós, para que nós possamos mudar essas coisas que não estão bem colocadas na nossa prateleira, na nossa estante espiritual. Se ele, respondendo de dentro, disser, não me importunes, já está a porta fechada e os meus filhos estão comigo na cama. Não posso levantar-me para tu dar o que ele pediu, que eram os pães. Nesse versículo aqui, que está lá na Bíblia, temos a representação da má vontade espiritual. A pessoa não queria se levantar, estava dormindo, estava cansado, teve a má vontade de dizer, não vai ajudar ninguém. Podemos observar que quando o amigo, que é a consciência desperta que chega pelo caminho, na casa do amigo, ansiedade de consciência, o amigo, ansiedade de consciência, corre para a casa do amigo, má vontade, que não quer fazer, que está dentro de nós. A cobrança que está dentro de nós, muitas vezes leva a nós queremos mudar, mas muitas vezes existe uma má vontade dentro de nós para não mudar, para ficar do jeito que está, sofrendo e se lastimando, e se lamentando, e assim por diante. Porque se trata, meus irmãos, de um movimento que não é tão fácil, um movimento de forçar a realizar o que deveria ter sido feito naturalmente no passado, e a gente muitas vezes vai protelando, e isso por má vontade, por não querer modificar essas coisas interiores que estão dentro de nós. Esta má vontade espiritual tem vários filhos. Olha só, a má vontade tem várias coisas que são geradas a partir dela. Por exemplo, a preguiça moral. A gente se torna seres preguiçosos moralmente que não quer mudar. Leva o outro filho ou uma filha que é a acomodação. Se acomodar, está muito bem, vamos deixar assim como está mesmo. O espírito vai dizer, mas tem mais encarnação, e deixa para a próxima encarnação, e assim por diante. Ou se não, tem outro filho que a inércia é simples.
Ficar parado, simplesmente deixar a vida me levar. Ou senão a pseudo-operante que acha que está resolvendo alguma coisa e não está resolvendo nada. É o faz de conta. E a indolência, aquela coisa que é sentado e deixa o bonde passar, e o bonde vai passando e você não está fazendo nada, nem o bonde você quer pegar. E tudo isso, esses filhos e filhas da má vontade, que é a preguiça moral, que é a acomodação, que é a inércia simples, a inércia pseudo-operante, que se faz de conta que está fazendo não está, e a indolência, impede cada um de nós de agir quando a ansiedade de consciência se manifesta. A ansiedade se manifesta cobra, e o que é que acontece? Muitas vezes a gente não age, a gente fica meio parado no tempo e no espaço. É claro que não é possível surgir algo bom dentro de nós a partir de um processo exigente e inquieto, mas é um movimento que acontece, que faz com que a gente procure essa mudança. Quando uma parte de nós exige o cumprimento de algo que não fizemos no tempo certo, o que é que vai acontecer? Preste atenção na pergunta que eu estou fazendo. Quando uma parte de nós exige o cumprimento de algo que não fizemos no tempo certo, vai acontecer alguma coisa. E o que é? O que nós chamamos de auto-boicote. Nós nos auto-boicotamos muito. Auto-sabotagem, que a gente fala tanto. A gente não quer, a gente não cumpre as coisas no tempo certo e a gente fica se auto-boicotando, se colocando muitas vezes em armadilhas, e essas armadilhas, muitas vezes que nós caímos, nós mesmos colocamos. E esse auto-boicote acontece muito. Tornam-se, então, duas forças concorrentes dentro de um indivíduo. A ansiedade de consciência, exigindo providências para que você mude. E de outro lado, a má vontade. Você não quer mudar por acomodação, por uma série de fatos que a gente colocou aí. E essa má vontade, o que é que vai acontecer? Vai fazer com que você boicote o seu processo de evolução espiritual. É como que você estivesse no cabo de guerra. De um lado, a exigência de que você tome providência, e do outro lado, a má vontade. Você não vai querer tomar providência porque está bom demais assim como está. Mesmo sofrendo, eu vou ficar assim como está. Fica nesse cabo de guerra e a gente puxa para um lado, puxa para outro, às vezes dá passos para o processo de evoluir e às vezes dá 3, 4 passos para não evoluir, para ficar cada vez mais na inércia. E eu digo-vos que ainda que não se levante a dar-lhes por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação e lhe dará tudo o que houver mister ou essencial. A má vontade, quando pressionada pela ansiedade de consciência, acaba por ceder à imposição desse movimento psicológico, sem contudo ser por motivo de amizade, ou seja, de verdadeira integração do ser essencial com o ego. Essa integração que é importante no processo psicológico, que nós chamamos de fusão do eixo ego e o ser essencial, mas por uma importunação que mesmo assim tem uma intenção positiva, que a tentativa de se cumprir as leis divinas, elas estarão presentes na nossa consciência. Não tem como a gente fugir, se correr o bicho pega e se ficar o bicho como. Mesmo o nosso ego não querendo, mesmo o nosso ego boicotando, a gente vai ter essa fusão do ego com o ser essencial. Sair desse auto-boicote para nós entrarmos na nossa essencialidade espiritual. O movimento está equivocado, meus irmãos, mas a intenção é positiva, porquanto o processo real de planificação espiritual acontecerá somente por meio da autoconsciência. Se nós não nos autoconscientizarmos, a gente não vai ter um processo de planificação espiritual, de mudança. Esse processo de autoconsciência que Jesus vai colocar na elucidação terapêutica dessa parábola que está aí. E nunca pela ansiedade de consciência que muitas vezes gera obrigação. A gente não precisa nos colocar como estarmos obrigados a fazer isso, mas como uma necessidade espiritual para evoluirmos. E após concluir a parábola, o Mestre Jesus nos oferece o caminho para desenvolver o processo de autoconsciência. E ele segue alguns pontos importantes que a gente vai trazer agora para vocês. Alguém tem alguma coisa que queira falar, que queira refletir aí? Pode botar a sua opinião, meus irmãos.
que a gente vai entrar em outro movimento aqui, já para a finalização da nossa reflexão. Você pode colocar a sua opinião. Hoje a gente está trazendo uma parábola bem sintetizada para que a gente analise melhor, para que você coloque mais opiniões sobre o tema. E a parábola da autoconsciência leva a todos esses pontos importantes de modificação espiritual, dessa autoconscientização que Jesus promove em cada um de nós. E, indo para a parábola ainda, a gente vai trazer um pouco da parábola para analisar essa exegese psicológica, na passagem onde se diz: e eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscais e achareis, batei a porta e abre-se-vos-á. Porque qualquer um que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abre-se-vos-á. Olha só que coisa interessante. Isso aqui é uma questão de reciprocidade, que já nos coloca para o processo de análise dessa parábola. Quem pede, vai receber alguma coisa, porque vai buscar e vai achar. Tanto coisas materiais como coisas espirituais. Mas para isso eu tenho que bater a porta. Bater a porta da nossa consciência interna, bater a porta dos céus, bater a porta de Deus, bater a porta de Jesus e dos bons espíritos. Porque essa porta vai abrir para cada um de nós. Porque quem pede, com certeza vai receber. E quem busca, com certeza vai achar. E se você bate, com certeza essa porta vai se abrir em algum momento. Mas para isso é preciso que a gente faça o quê? O movimento. Se nós não fizermos esse movimento, não vai acontecer nada disso. A gente não vai buscar, a gente não vai achar, a gente não vai bater a porta, a gente não vai receber, a gente não vai ter essa conexão com toda a espiritualidade que está em todo momento propostos a se conectar conosco. E para que haja essa mudança real, o que nós precisamos de verdade é mudança real, alinhando-se à intenção positiva, a direção adequada, são necessárias 3 fases. Retornando aqui para ficar bem claro. A mudança é necessário que nós façamos, porque a consciência, o processo de autoconscientização, que leva a consciência nossa a estar cobrando mudança de nós, de posicionamentos, de atos, ações, pensamentos e assim por diante, e ela passa por 3 fases. A fase do autorreconhecimento. A fase do autorreconhecimento, ela está no pedir, que está nessa parte aí, pedir e dar-se-vos-á. É a primeira fase, é o pedir. Nós precisamos pedir, que o pedir representa autorreconhecer que nós precisamos de alguma coisa, que nós necessitamos de alguma coisa. Mesmo Deus sendo onisciente, onipresente, os espíritos sabendo de muitas coisas, mas é preciso a gente ter humildade para a gente dizer: Deus, eu estou precisando disso. Estou precisando de paz, estou precisando de luz, eu estou precisando de coisas materiais, e assim por diante. Eu auto-reconhecer que eu estou precisando. Aí leva para a segunda fase dessa mudança, que é o auto-esforço. E o que é que se constitui como auto-esforço? O auto-esforço é o que na parábola de buscai. Buscai e achareis. Se eu me auto-esforço, eu faço por merecer. Eu estou fazendo uma busca que pode ser tanto por coisas materiais como por coisas espirituais. Esta é a segunda fase. E a terceira fase, meus irmãos, é o quê? É o bater, que está no processo de autorrealização. Para que eu me autorrealize, para que eu consiga as coisas, quer seja coisas materiais ou coisas espirituais, eu tenho que bater na porta, porque essa porta vai se abrir. Você que está precisando de paz espiritual, você está precisando de coisas materiais, tem que correr atrás. Eu vou dar um exemplo material. Se eu quero ter melhorias no meu trabalho, eu não tenho como ter melhorias se eu não me capacito para ter essas melhorias. Para ganhar melhor, eu tenho que me capacitar melhor. Se eu quero, por exemplo, conseguir comprar uma casa, um carro, eu tenho que trabalhar, eu tenho que correr atrás, porque a casa e o carro não vai cair dos céus. Se eu quero melhorar interiormente, tirando o orgulho, tirando a raiva, tirando a indolência, eu tenho que fazer um movimento, porque não é Deus que vai fazer dentro de você, mas o movimento é você que vai fazer dentro de você mesmo. Este é o movimento que a gente precisa fazer dentro de nós.
É interessante que a gente faça tudo isso para que haja a libertação da ansiedade de consciência, desenvolvendo-se a autoconsciência, em que a intenção positiva une-se à direção adequada. Nós somos convidados, então, a essa primeira fase do autorreconhecimento, das nossas necessidades íntimas, do que nós realmente precisamos. Desenvolvimento das virtudes essenciais do espírito imortal que nós somos. É preciso nós lembrarmos que nós, enquanto seres espirituais, nós somos imortais também. Mas como vivemos essa imortalidade, é que está o grande pulo, é o que está o grande salto quântico, cumprindo-se o que nós chamamos de leis divinas, que estão dentro de nós, sendo cobradas por nós mesmos, e que serão exercitadas com alto esforço, você fazer a sua parte. Em um processo que nós chamamos de processo continuado, que muitas vezes não acontece em uma encarnação só, mas em várias encarnações, que nós precisamos sermos pacientes, que nós precisamos ser perseverantes. Se não temos paciência, se não temos perseverança, se não somos disciplinados, por exemplo, a gente não vai se concretizar no que na autorrealização, não você conseguir. A gente não consegue nada na vida se nós não formos pacientes, se nós não formos perseverantes, se nós não formos disciplinados. Tudo isso é importante. Chico Xavier falava sempre o seguinte: é preciso que nós tenhamos disciplina, disciplina e disciplina. E depois de tudo isso, a gente precisa ter o quê? Disciplina. Se nós não tivermos disciplina, a gente não vai conseguir nada na vida. E esse processo de autorrealização, que nós chamamos de transmutação gradativa dos sentimentos egóicos, do egoísmo que está dentro de nós, e no desenvolvimento das virtudes cristãs na nossa intimidade, necessita de todo esse movimento que nós falamos aqui, de auto-reconhecermos, de nós nos auto-esforçarmos, para que nós consigamos tudo que a gente quer, mas tudo mesmo. Se nós não fizermos esse movimento, a gente não vai sair do lugar, vai e vem encarnação, e a gente vai estar aqui quase como fazendo turismo nessa encarnação, nessa vida presente. Aí a gente não pode ir empurrando com a barriga, porque o processo de empurrar com a barriga é você se auto-boicotar. É você não querer botar a mão na massa para se fazer essa modificação que é rápida, que é necessária que nós façamos. Aí, ainda a passagem bíblica, ainda diz assim: e qual pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Imagina um pai. Se a gente pedir um pai da gente um pão, o pai da gente vai dar uma pedra? Ou também, se a gente pedir ao pai da gente um peixe, aí o pai da gente vai dar uma serpente? Ou então, se a gente pedir um ovo para a gente se alimentar o pai, ele vai dar um escorpião? Olha só que coisa interessante. Se um pai nosso, que está aqui, não dará isso para a gente, imagine Deus. Será que Deus vai dar uma pedra para a gente que está pedindo pão para se alimentar? Será que Deus vai dar uma serpente para nos picar? Para nós que estamos pedindo peixe para nos alimentar? Será que Deus vai dar um escorpião para nós que estamos pedindo um ovo para nos alimentar? Com certeza Deus não fará isso, porque Deus é só luz. Olha quem está aqui, pedindo para vir para os braços. Ó, André, quem está aqui, ó. Será que Humberto vai deixar de botar no braço uma bonitinha dessa que está pedindo para vir no braço? Jamais. Imagine Deus, né, meu? Olha só, isso é muito importante a gente refletir. Se um pai aqui de ordem material ainda é imperfeito, não faz isso, imagine Deus se vai fazer. Hein, meu? Deus não vai fazer isso. Ou vai, meu? Vai não, meu filho. Vai não. Tá vendo, gente? A gente pode até dizer que Jesus faz essa comparação aqui, remetendo ao sentimento de paternidade de Deus, para demonstrar a presença dos valores nobres, o que nós chamamos de valores do Espírito, as virtudes do Espírito. Essas virtudes do Espírito, elas estão especialmente na nossa boa vontade. Nós fazer por onde nós queremos, de nós darmos o melhor de nós em cada encarnação, para que nós possamos ter intenções realmente purificadas. Essas intenções purificadas que são fundamentais para levar a cada um de nós
ao estado de felicidade que a gente tanto procura. Nós estamos aqui encarnados, não é para sermos criaturas infelizes, não estamos encarnados aqui para sofrer, mas estamos aqui encarnados para nos modificar, para nos melhorar, para nós sermos perfeitos, como Jesus quer da gente, como Deus quer da gente. Não é possível, gente, não é possível evoluir sem desenvolver a boa vontade. Você não evolui sem você querer. A gente costuma até dizer assim que Deus quer, que Jesus quer, que os bons espíritos querem. Mas se eu não tenho a boa vontade, não é Deus, não é Jesus e não é espírito nenhum que vai fazer com que você melhore de vida, com que você mude. A mudança não é Deus que vai fazer. A mudança não é Jesus, nem os bons espíritos, é você. É lógico que Deus, que Jesus, que os bons espíritos vão estar sempre voltados para que você mude, possibilitando inúmeras oportunidades que você mude, tendo planos, tendo propostas de mudança para você em cada encarnação. A boa vontade ela é muito importante para realizar aquilo que a consciência indica como melhor para nós. A boa vontade não vai nos colocar em armadilhas, em caminho certo. A boa vontade de modificar de verdade, interiormente. Somente, meus irmãos, a boa vontade é o que vai fazer com que haja transmutação dessa má vontade que a gente insiste em permanecer nela, que nos mantém nesse círculo da inércia, que é um círculo que nós chamamos de círculo vicioso, que leva à ansiedade de consciência e que leva à má vontade. A gente, para que a gente modifique, a gente tem que deixar a má vontade de lado e ver a boa vontade. Essa boa vontade faz com que você se autorrealize, que faz que você realmente queira se modificar, queira se melhorar. Se você não fizer esse movimento, você não vai sair do lugar. E a passagem ainda diz assim, pois se vós, a passagem bíblica, né, da parábola da autoconsciência, pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhes pedirem. Olha só o termo maus que está aqui, que a gente falou aqui. Pois se vós, sendo maus, nós, que muitas vezes ainda está com mal, ainda dentro de nós, né? Esse termo maus remete à ideia do mal como ausência do bem. Deus não criou o mal dentro de nós. Mas a ausência do bem, a gente não querer fazer realmente, não ter a boa vontade de fazer o bem. Não que Deus criou a gente mal, criou a gente ruim, a gente com energia infernal, como diz o outro. É a ausência do bem que está dentro de nós, que a gente não quer ir para esse lugar novo. Significa o bem que não foi ainda desenvolvido em nosso coração, dentro de nós. Deus não criou a gente mal. Eu não acredito nisso. O Espiritismo não fala nisso. Que Deus criou seres ruins, seres malvados, mas criou seres assim, como diz o Espiritismo, ignorantes, sem conhecimento, que vai se desenvolvendo, tirando essa selvageria de dentro de nós, essa barbárie de dentro de nós. Mas que a gente muitas vezes tem essa expressão que acha que fulano nasceu mal. Não, fulano não nasceu mal. O ambiente, muitas vezes, pode até provocar determinadas influências para ele estar numa energia diferenciada, que ele mesmo escolhe. Mas o que Deus criou para nós vem de uma fonte de amor. Essa fonte de amor que é uma fonte imortal, que Deus propõe para cada um de nós. O espírito imortal, que somos nós, trabalhando no princípio de tudo, a sua intenção, mais cedo ou mais tarde saberá dar-se boas coisas. Sempre isso acontece, porque aprenderá a pedir de forma essencial ao Pai. A gente precisa aprender a pedir o correto a Deus, o correto a Jesus, o correto aos bons espíritos. E o processo que nós chamamos de processo natural é o processo de evolução espiritual. Todos nós, não tem ninguém que está fora desse processo. Todos nós estamos fadados, todos nós estamos com o objetivo de sermos criaturas melhores, de sermos seres perfeitos, como Jesus quer, como Deus quer. Esse processo natural, que não é nada de anormal, de supranormal, nem de paranormal, nós precisamos fortalecer e nós precisamos fazer com que esse eixo do ego
e o ser essencial, ele procure não estar gerando cada vez mais ansiedades da consciência, para que não gere cada vez mais má vontade, para que a gente possa se fortalecer por meio da autoconsciência, esse processo de modificação interna de verdade, para produzir o que nós chamamos aqui desde o início, gradualmente, esforços naturais e necessários para a autotransformação. A gente não vai se autotransformar se a gente não fizer todo esse processo que a gente falou aqui desde o início. E o convite ao despertar de consciência passa por alguns pontos importantes, como a gente falou, a exigência que nós fazemos de nós mesmos, que leva ao processo de autoconsciência. E muitas vezes a gente insiste em não fazer, e não fazer pelo outro ponto, que é a nossa negligência espiritual. E o que seria o que nós chamamos de exigência aqui? Essa exigência que nós fazemos é o fruto da ansiedade de consciência, em que o espírito, por ter negligenciado as leis morais da vida, passa a se exigir a perfeição. A perfeição a gente é quem exige de nós mesmos. E aí, muitas vezes acontece de quê? De forma abrupta, sem passar pelo aperfeiçoamento contínuo. A gente quer dar um salto, e aí os saltos não acontecem dessa forma, né? Conforme preconiza a lei do progresso, que produz o perfeccionismo e o culpismo. Esse amigo importuno que está lá, representa justamente isso, o culpismo, a pessoa que fica se culpando o tempo todo, exigindo. Por quê? Porque o estado de ansiedade de consciência está cobrando dele. Aí, a partir disso, o que é que acontece, meus irmãos? A autoconsciência. A autoconsciência. Mas a autoconsciência, ela muitas vezes, ela é negligenciada. E essa negligência é o fruto da má vontade espiritual, em que o espírito, ele negligencia as questões morais da vida devido à preguiça, devido à acomodação, não querendo cumprir a lei do trabalho, que produz muitas vezes o desculpismo. É aquele amigo preguiçoso que permanece na cama, apesar da necessidade consciencial de evoluir. São chamados filhos da má vontade. Esses filhos da má vontade que eu falei lá no início, é a inércia simples, ou a inércia operante, a preguiça, a indolência, é tudo isso que são gerados pelos estados de ansiedade de consciência e da negligência que nós fazemos, o que ele está empurrando as coisas com a barriga. Mas para isso, meus irmãos, mesmo com a exigência, mesmo com a negligência, nós somos empurrados para o progresso. Nós somos empurrados para o progresso pelo processo de autoconsciência. Surge esse processo com o despertar da consciência, permitindo aos espíritos, a todos nós, a prática do discernimento. Nós falamos muito isso. Precisamos ter discernimento espiritual. Discernimento na qual realiza a melhor escolha para si, que é a prática do autorreconhecimento. Você autorreconhecer o que você quer, o que você precisa. A prática do autoesforço, de você se esforçar. E a autorrealização, você se realizar, ser um ser vitorioso, mas para isso primeiro precisa se autorreconhecer e precisa se autoesforçar para que você tenha as vitórias espirituais. E essas atitudes nas quais ama e pratica as leis divinas, fazendo os esforços para desenvolver o que nós chamamos de virtudes essenciais. Se nós não desenvolvermos essas virtudes, a gente não vai para lugar nenhum. E é nesse sentido que nós trazemos essa reflexão, meus irmãos, sobre essa parábola tão importante, a parábola da autoconsciência. Lembrando, quem quiser ir lá na Bíblia, vai estar sendo narrada por Lucas, no capítulo 11, versículo 5 até o versículo 13. Todas essas reflexões e essas pontuações que nós fizemos aqui, elas vêm a partir de análises espirituais que nós trazemos, que o Espiritismo nos propõe. E quero agradecer a cada um dos irmãos, a cada uma das irmãs, essa possibilidade de aqui estarmos refletindo sobre mais esse tema. Hoje, tratando sobre a parábola da autoconsciência. Espero que tenham contribuído com as informações e que cada um de vocês tenham gostado da palestra ou da live da noite de hoje. A gente vai encerrar por hoje aqui, mas antes disso eu tenho uma música para passar para vocês. Depois da música a gente vai ter a prece final, para aquela pessoa que está precisando de energia, de renovação para o seu espírito.
ok? Eu escolhi uma música para finalizar aqui, uma música chamada Quanta Luz, uma música muito cantada nos centros espíritas, e eu vou botar aqui para vocês, certo? Deixa eu só aqui encontrar ela aqui, que eu deixei aqui, e eu vou botar essa música Quanta Luz. Depois da música a gente vai fazer a nossa prece final, ok? Caríssimos irmãos, é uma gratidão muito grande de aqui estarmos. Daqui a pouquinho a gente vai botar. Eu estou aqui já ajeitando aqui na tela para que a gente bote a música. Deixa eu ajeitar aqui. A música Quanta Luz, que é muito conhecida nos centros espíritas e até fora dele também. Tem muita gente que gosta dessa música. E eu vou deixar aqui para vocês. Depois da música nós faremos a nossa prece final. Vamos à música Quanta Luz. Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Graças a Deus, retornando aqui. Música Quanta Luz, e a gente vai agora para a prece final. Você pode colocar o seu copinho com água aí, e vamos nesse momento, para todas as pessoas que estão precisando de energia espiritual, fazer a nossa prece final, agradecendo a todos os irmãos e as irmãs. De antemão, caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, quero deixar aqui meu muito obrigado, minha gratidão a todos que estavam aí, que estão e que irão escutar. Vamos elevar o pensamento a Deus e a Jesus. Agradecer ao Pai Celestial, agradecer aos Espíritos abençoados e a Jesus que dá a oportunidade a cada um de nós, desta encarnação, de nós melhorarmos a nossa intimidade, de nós, através do processo de autoconsciência,
nós fazemos as tomadas de decisões corretas para cada um de nós. Que neste momento, Jesus, fluidifique essa água que está aqui, ou a água das pessoas que estão colocando aí na sua casa. Que neste momento, Jesus, abençoe, ilumine os bons espíritos das falanges mais diversas, caboclos, pretos, velhos, ciganos, médicos e enfermeiros espirituais. Abençoe a vida dos irmãos e das irmãs, com todas as luzes, com todas as bênçãos espirituais. Encerramos essa noite com muita paz, com muita serenidade, pedindo a Deus que as pessoas tenham calma, pedindo a Deus que as pessoas tenham mais equilíbrio e que possam resolver situações das melhores formas possíveis, buscando sempre em Deus a inesgotável fonte do amor, a inesgotável fonte do reconhecimento da nossa necessidade de mudança interior. Muita luz e muita paz. Graças a Deus. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, para todos os irmãos que estão, que recebam essas bênçãos iluminadas. Daqui a pouco a gente vai editar, botar nosso live aí no YouTube, para que você possa assistir, se vocês quiserem, ou compartilhar. Quarta-feira estaremos mais uma vez de volta, analisando outros temas espirituais, outras parábolas, outras passagens bíblicas e outros textos que nós trazemos de reflexão espiritual. Uma ótima noite, uma ótima semana, e quarta-feira estaremos de volta aqui neste canal. Muita paz e muita luz. Uma ótima noite, meus irmãos. Beijo e abraço.